Cara, vamos assim mesmo, beleza? Seguinte, ó, nós vimos no módulo um, tá com um delay legal aqui, ó. Vamos lá. É, nós vimos no módulo zero, fizemos uma introdução geral, né, do que seria, do que a gente veria nessa jornada. No módulo um, a gente falou sobre comunicação, sobre posicionamento, o que a gente precisa ter para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho, tá? E aqui no módulo 2, né, vencemos essa parte de como que seria o nosso comportamento. Aqui no módulo 2, a gente está vendo como que a gente deve abordar o cliente. Como que a gente deve trabalhar com esse cliente ah, para que ele tenha o desejo de comprar, né? Para que a gente possa conduzir ele dentro desse processo. E aí, nós falamos no primeiro, né, na primeira aula, na semana passada, sobre o L do legado, que é o laço de conexão. Antes de qualquer coisa, nossa primeira missão tem que ser essa de se conectar com o nosso cliente, tá? E hoje a gente vai falar sobre a letra E. O que que é a letra E? É a exploração consultiva, tá? O que que é a exploração consultiva? É justamente a gente usar aquele spin que a gente viu no último módulo a nosso favor. E aí a gente vai entender hoje uma fórmula matemática de como que a gente pode usar aquilo a nosso favor, tá? São algumas coisas que, obviamente, a gente já viu, eu não vou entrar muito nessa parte do spin, mas preciso relembrá-las do que exatamente do que exatamente se trata. Ah, pronto. Do que exatamente se trata, tá? Então, a aula hoje, a aula 7, exploração consultiva. Bom, o que que nós vamos ver hoje? A gente vai ver um funil de diagnóstico, tá? Exploração consultiva, consultivamente, a gente vai explorar as dúvidas, dores e desejos do nosso cliente. Então, existe um funil que a gente precisa passar, que ele começa, obviamente, S, P e N do SPIN, né? E a gente vai ver aqui como que você desenvolve essa conversa para que você chegue no próximo passo, tá? Uma outra coisa que a gente vai aprender aqui é como transformar esse diagnóstico em uma experiência, tá? Aí eu não posso simplesmente me apegar a mim mesmo, sabendo que eu estou conversando, que eu estou tratando com uma pessoa que está na minha frente. Uma outra coisa, a gente vai pegar o método dos 5 porquês e vamos aplicar ele ao SPIN. E por último, a gente vai aprender a documentar essas descobertas. Para quê? Para que essa experiência que eu tive hoje, ela sirva de base para a minha experiência de amanhã, tá? E aí, preciso lembrá-las que o nosso maior erro na hora da venda é justamente a gente, às vezes, saber demais, né? Parece que por a gente falar muito, parece que por a gente saber demais, nós acabamos sofrendo com o paradoxo da influência. A gente quer falar muito, a gente quer gesticular muito, a gente quer é, falar muitas coisas técnicas e no final isso não é necessário, né? A gente vive esse paradoxo aí. Parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente influencia. E, na verdade, não é necessariamente assim. A gente precisa de um processo que nos conduza a esses passos. E esse processo, ele foi apresentado, é o SPIN, tá? O que que é o SPIN? A gente já viu isso no último módulo, mas o que que é o SPIN? A gente viu na aula 5, na aula de comunicação. Situação, né? Ou seja, entender qual é a situação do nosso cliente, entender o que que ele veio, né, fazer, entender como é que está a vida dele hoje, entender quais os problemas que ele enfrenta. Para quê? Para que a gente possa entender com essa situação quais os problemas que isso tem gerado na vida dele. E a gente vai entender mais a fundo qual é essa real situação. Não somente o que que ele foi fazer, mas o porquê que ele foi fazer alguma coisa aí na loja, tá? Sabendo desses problemas, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar mais a fundo nesses problemas. Eu vou implicar o que que esses problemas eles têm trazido de prejuízo na vida da pessoa, no financeiro da pessoa, no dia a dia da pessoa, na rotina da pessoa.
tá? Então eu vou implicar esses problemas. É o que eu chamei na última aula, na aula 5, na verdade, de achar a ferida do cliente, colocar o dedo e girar. Ok? Para quê? Para que ele possa sentir urgência, para que ele possa sentir mais dor, para que ele possa sentir mais necessidade, tá? E então a gente vai falar da necessidade. A necessidade é quase que um fechamento dessas perguntas exploratórias. Para quê? Para que a gente possa usar no máximo possível isso tudo que o cliente falou contra ele mesmo, entre aspas, tá? Não estou aqui falando para a gente ser maquiavélico. Eu estou falando para a gente ser pragmático em usar exatamente o problema que o cliente trouxe para que a gente possa realizar a venda. E aí eu falei que a mesma solução ela pode ter vários nomes, várias finalidades. Isso depende de mim ou do cliente? Depende do cliente, tá? Então, assim, as palavras que ele usar, o problema que ele apontar, as coisas que ele disser que é necessário, é isso que eu uso para gerar a necessidade desse cliente, tá? Em outras palavras, eu tenho ali uma condução lógica para quê? Para que eu possa extrair desse cliente o máximo de resultado possível. E o meu resultado, ele pode ser um sim, ou eu posso dizer para ele lá no final, cara, não faz sentido te atender e tá tudo bem, vai procurar um concorrente, vai fazer alguma coisa. Não necessariamente o resultado que o cliente busca é exatamente o que eu estou vendendo. Obviamente que é o que nós queremos? Sim, obviamente é o que nós queremos. Mas o spin, ele faz com que eu entenda de fato como é que eu vou lidar com aquele cliente, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre geração de valor e essas perguntas de situação, problema, implicação e necessidade são exatamente o que a gente precisa para poder gerar valor. As respostas desses clientes são exatamente o que a gente precisa para poder gerar mais valor. Então, por exemplo, a gente usou, né, na última aula a questão dos pelos encravados, né? Poxa, eu estou com um pelo encravado, serve para mim, né? Qual é a necessidade? E aí, ou, desculpa, a situação. Eu estou com pelos encravados, ou estou com a virilha escura, estou com a axila escura. Qual o problema que ela realmente vive? Cara, é, isso me causa coceira. Eu tenho que ir muitas vezes à loja para poder fazer manutenção. Às vezes eu tenho alergia porque vou tirar na Gillette e por aí vai. Tá, beleza. Saber que ela tem foliculite qual é o que implica na vida dela? O que implica na vida de uma pessoa que não pode exibir o corpo e que gostaria de exibir mais, por exemplo, de estar na praia mais à vontade e tudo mais? Eu deixo de viver algumas situações, eu tenho que vestir outra roupa, porque eu não me sinto bem. Algumas situações eu sinto um pouco de vergonha, então eu deixo de ir a alguns locais. Então começo a implicar os problemas que ela tem em cima dos problemas. Isso que são as implicações, tá? E aí nós temos a necessidade. Então a gente vai fazer um review, revisar tudo que o nosso cliente falou e mostrar para ele algumas coisas que outros clientes já passaram, que outras pessoas já resolveram, que a nossa loja já ajudou, que a nossa solução já fez isso, que a nossa solução já fez aquilo. Então a gente vai conduzir de forma E amanhã emocional a vai. conversa para que no Amanhã final o vai. cliente decida de forma racional, tá? É isso que a gente vai Tá? fazer. Esse é o, Podia. esse é o poder do spin, tá? Quando a gente traz isso para a prática, o que que isso significa? Que a gente vai fazer um funil de diagnóstico, tá? Um funil de diagnóstico. E aqui a gente vai falar sobre o funil e o que que a gente precisa para adentrar cada vez mais nesse funil, tá? Então, assim, ó, situação, a gente começa com S, a gente vai entender no S do spin a situação superficial da coisa. O que está acontecendo ali e que o cliente naturalmente vê, ok? Depois disso, a gente vai para o problema real. A gente vai entender a fundo Não, pode o ser. que que é que o cliente passa por ter essa situação. Depois que eu entendo a fundo o porquê que o cliente passa essa situação, o problema real, eu vou implicar de forma mais profunda. E depois disso, eu vou para uma necessidade expandida.
tá? Pode Então, ser. esse é o funil de diagnóstico. Ô, Cláudio, me, Oi, me fala um dos principais problemas que você ouve aí na loja. problema? Sim, das clientes. O que que as clientes falam que tem aí de Aí problema tem na muita loja? cliente que elas têm vergonha da pele escura, Ira. É Beleza. uma coisa que machuca muito ainda, Machuca o entendeu? coração. É. Que Entendi. elas têm vergonha de virilha escura, axila, essas coisas. Entendi. Então pensa comigo, ó. Qual é a situação? Hum, Qual é a situação superficial reclamada? Ah, eu tenho uma pele escura da axila. Minha axila está mais escurecida, certo? sim. Automaticamente, essa axila escurecida, ela vai gerar um problema real. Qual é o problema real? A vergonha. Ela vai gerar um problema de receio de vestir algumas peças. Ela Uhum. vai gerar um problema de dificuldade de fazer algum esporte que precise fazer isso, né? E por aí vai, tá? Esses são os problemas reais que ela tem. A situação superficial é a axila escura. Os problemas reais é o que ela vive por conta essa axila escura. Beleza? Aí nós temos Esse um. faz- Oi? E aí, ui, E aí nós temos um terceiro ponto, que é o I, da implicação. A gente vai fazer uma implicação de forma profunda. O que que é a implicação de forma profunda? Entendi. Você sente vergonha por conta da sua axila escura. Legal. Agora me diz uma coisa, o que que você tem deixado de viver, por exemplo, porque tem uma axila escura? O que que isso te causa? Qual o sentimento que você tem a respeito disso? aí era eu que ia fazer a pergunta, no caso, né, para ela. Exatamente. A Então, explicação. exatamente. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer perguntas em cima das respostas dela. Ah, eu tenho axila escura, isso me causa vergonha. Legal. E essa vergonha que você tem, ela te prejudica em quê? Legal. Quantas experiências você deixou de viver por conta dessa vergonha? Ou quantas vezes você tentou resolver e não conseguiu e ficou frustrada? Então, são perguntas que eu vou fazendo ali para que eu possa implicar esse problema. Na prática, o que que eu estou fazendo com esse cliente? Eu estou trazendo mais dor, mais necessidade e mais urgência com esse cliente. Na prática, eu estou falando para ele: você precisa agir. Só que não eu necessariamente estou falando para ele. Eu estou mostrando situações que vão automaticamente mostrar para ele que ele precisa agir, que ela precisa tomar uma decisão. Ou ela resolve isso, ou outras situações parecidas elas vão acontecer. Então, o que que eu faço depois disso? Aí eu vou para a necessidade. O que que é a necessidade? Eu vou mostrar um mundo colorido para essa cliente, digamos assim. Ok, imagina que você resolveu esse problema e agora você pode ir numa praia, vestir o seu biquíni naturalmente, você não precisa ficar com o braço abaixado. Imagina que você está participando de uma reunião onde mulheres compartilham ali a mesa com homens e você está à vontade, gesticulando, falando, mostrando, sem ter vergonha de levantar seu braço. Imagina que você conseguiu resolver isso e hoje você vive uma autoestima totalmente diferente. Você pode escolher roupas totalmente diferentes. Isso é a necessidade expandida. Eu vou mostrar o mundo como ele deveria ser, ok? O que que é a necessidade? Ela é a porta de entrada para eu mostrar para o meu cliente o meu serviço, como que eu resolvo, por que que ele deveria escolher e por aí vai. Essa parte, depois do spin, é justamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente já sabe, que é o nosso produto, o nosso serviço. A gente vai falar sobre as características do nosso produto. Mas antes disso, eu entendi a situação, eu entendi os problemas que ele vive por conta dessa situação, eu entendi como que isso afeta a vida dela como um todo, e depois eu mostrei para ela como é que seria o mundo se ela resolvesse esse problema, tá? E aí, Irã, como é que eu faço essa condução de uma forma muito simplificada? Como é que eu faço para não esquecer? Eu tenho uma técnica que chama dos 5 porquês.
ok? Então, vamos lá, mesma situação, tá? Mesma situação. A cliente tem uma pele escurecida, ok? Legal. Ah, por que que isso aconteceu? Primeira pergunta. Eu preciso fazer os cinco? Não, não preciso fazer os cinco, mas toda vez que eu trago novos porquês, a cliente ela vai entrar automaticamente em novas camadas. Então, por que que isso aconteceu? Foi alguma coisa que você viveu ou já era assim? Ah, não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não, depois da gravidez, as minhas axilas escureceram, minhas extremidades de uma forma escureceu e eu não consegui mais resolver isso. Ah, entendi. Como que eu uso isso a meu favor, Irã? Eu uso isso trazendo outros casos de outras mulheres que já viveram isso e também precisam fazer. Eu fiz ali algumas perguntas, 5 perguntas no máximo, para não ser chato o suficiente a ponto de espantar o cliente. Eu vou para o próximo, seu problema real. Ah, o problema real da pessoa é porque ela está com vergonha. E por que que você sente vergonha? Ok, eu sinto vergonha porque eu não gosto de levantar o braço, eu não gosto de vestir uma blusa mais cavada. E por que que você não gosta? Sabe, entrar cada vez mais nesse mundo que o cliente está te falando. E aí eu vou para a implicação. Quando ela me devolver, Cláudia, eu sinto vergonha, porque isso me impede de fazer isso, isso acaba com minha autoestima e por aí vai. Isso é um saco, dependendo da palavra que a pessoa usar. E aí eu vou perguntando. Por que que você pensa assim? Por que que você entende assim? E aí eu faço cada vez mais profundamente esse questionamento com o meu cliente. O funil de diagnóstico, ele é muito mais claro, muito mais tranquilo de você fazer esse spin, essa passagem de bastão, quando eu estabeleço ali esses 5 porquês. E esses 5 porquês, eles podem ser replicáveis, e eles não precisam ser só porquê. Por que que você se sente assim? Por que que você acha isso? Por que que você pensa dessa forma? Faz com que eu vá cada vez mais a fundo nessa situação, seja ela de spin, seja ela de situação, seja ela de problema, seja ela de implicação ou de necessidade. Então, é um funil que eu carrego ali para que eu possa saber exatamente o que fazer Conheço. em relação a cada etapa desse funil. Ficou claro como é que a gente avança no spin? Lá a gente entendeu o que que é, o porquê que a gente deveria usar. Aqui eu estou mostrando para vocês como que vocês, de fato, vão usar isso no dia a dia de vocês, tá? Então, basicamente, a gente vai colocar isso num poder máximo, digamos assim, tá? Qual é a situação? Qual é a situação? Oi? Falaram comigo? Não, é porque a Fabi tá levantando aqui a porta. No toalete que ela vai. Beleza, perfeito. Então, qual que é a situação? A situação estou com a pele escura. Legal. Por que que isso acontece? Por que que você está com a pele escura? Ok? Ah, respondeu outra coisa. Por que que isso acontece de novo? Por que que isso não aconteceu? E aí eu vou respondendo de acordo com as respostas do meu cliente, tá? E aí quando eu vou para um problema, eu tenho mais as mesmas coisas, tá? Por que que você sente vergonha? Por que que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Entende? A cada resposta do meu cliente, eu vou dando um novo porquê para poder ir cada vez mais fundo nessa situação, tá? E aí eu tenho as mesmas coisas para implicação. Como que isso afeta a sua vida? Como que isso afeta o dia a dia de vocês, a rotina de você? Como que isso afeta a sua autoestima? E eu vou perguntando cada vez mais para que eu possa descobrir cada vez mais. E até que eu chego a necessidade expandida, que é justamente baseada em tudo isso que o meu cliente falou, eu devolver para essa pessoa aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que de fato o meu produto vai fazer, vai transformar na vida dessa pessoa. Fica muito mais fácil se eu ouvir o meu cliente dessa forma do que simplesmente eu sugerir que ele precisa de uma transformação específica e começar a bater em cima daquilo. Quem me deu as dicas foi o próprio cliente. Quem me deu o caminho foi o próprio cliente. Quem me deu o problema foi o próprio cliente. Fica muito mais fácil. Irã, na prática, isso
não é muito chato? Isso não é, que é uma das perguntas que eu recebo. Cara, vai demorar muito, é muito chato. Será que realmente o cliente ele quer falar? São coisas que normalmente a gente se pergunta. Só que isso aqui é uma conversa. Isso aqui é um bate-bola, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você está utilizando das técnicas de escuta ativa, que a gente já falou. Você está utilizando das técnicas de rapport, de conexão, que a gente já falou. Você está conectando essa conversa a posturas corretas, que a gente já falou também. Tudo isso faz com que a gente entenda que é uma conversa. O cliente ele também entende dessa forma. E se é uma conversa, ele conversa com você. Eu não quero ser invasivo, eu não quero ser simplesmente persuasivo para fazer ele comprar. Eu quero entender mais sobre esse cliente. É essa que é a diferença, tá? Essa que é a diferença. Entendendo como que eu faço essa transposição do spin, eu simplesmente avanço para novas etapas. É o que a gente chama de insight, tá? O que que é o insight? Eu identifico, ou seja, a situação, né? A axila escura, tá? Eu nomeio o problema. O meu problema não é, não é, é, O exemplo da não axila. é foliculite, aliás, não é foliculite, é pelo encravado. É como o cliente chama esse problema. Eu vou nomear esse problema, tá? A partir dali, toda vez que eu falar, mesmo que exista um nome técnico, eu não vou falar sobre esse nome técnico. Eu vou falar sobre a forma como o meu cliente entende que deveria ser, tá? Esse é o nome. Depois disso, eu venho para situar, ou seja, qual o contexto expandido? Qual o contexto expandido? E aí eu vou devolver para essa mulher. Olha, uma em cada. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe, tá? Não estou dizendo que é real. Mas assim, ó, eu vou devolver para essa mulher. Qual o contexto? Olha, fique tranquila, uma em cada 5 mulheres passa por isso, tá? E aí, depois que eu faço isso, eu impacto essa cliente com a parte da implicação, implicando a forma de uma spin turbinada ali. A verdade é que isso pode causar A, B, C, D e por aí vai, depende muito do que o cliente te disse, tá? Depois disso, eu gero urgência. Eu gero urgência. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais tempo você passar para resolver isso, mais permanente o seu problema vai ser. E isso é uma realidade. Eu não estou falando nada mais do que a verdade para essa cliente. Só que eu vou gerar urgência. Para quê? Para que ela tome ação rápido, ok? Depois que eu faço essa minha cliente pensar sobre isso, depois que eu faço ela raciocinar sobre isso, e aí eu começo a dizer para ela, olha, você precisa de A, B, C, D. Aí é a solução que você vende, é a solução que a gente entrega, é a solução que a gente realmente quer fazer ali, tá? Só que isso são hipóteses. E aí eu vou testando com o meu cliente, ó, você precisa disso para que você possa resolver esse problema, você precisa daquilo para que você possa resolver aquele problema. E aí eu vou para o fechamento consultivo. O que que é o fechamento consultivo? Quando eu conduzo o meu cliente em todo o spin ali, eu tenho uma pergunta que é chave. Quanto que vale para você resolver esse problema de verdade? Ou definitivamente, quanto que vale para você mudar a sua perspectiva em relação a isso? Esse é o fechamento consultivo. Então, quando eu falei para vocês lá no início, olha, nós temos uma matemática que é aprender. Quais são essa matemática? Eu pego o spin, somo isso aos 5 porquês para cada etapa do spin e uso essa metodologia do insight. Isso aqui é uma fórmula para a gente vender absurdamente mais. Eu coloquei 10 vezes aqui, mas se hoje você não usa nem o spin, nem a profundidade dos 5 porquês e nem uma condução ali no estilo insight, o que que acontece com você? Provavelmente você nem sabe o poder de nenhuma dessas ferramentas. Então, essa é a nossa realidade. Isso aqui é o que acontece na prática, tá? Quando eu falo para vocês, vamos sair daqui e já testar em alguns clientes. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Só que isso pode ser replicável. Isso pode ser
um aprendizado perene, um aprendizado gigantesco que não sai mais de você. Como que eu faço para transformar isso em um aprendizado perene? É simples, eu preciso documentar. Documentar como, Irã? E aí é que entra a situação. Eu vou mandar para vocês um modelo que vocês podem documentar, mas esse modelo nada mais é do que uma tabela onde tem ali a parte de SPIN, a parte de S, P e N, no qual você vai colocar situações que você viveu em relação a cada um deles. Parece coisa de outro mundo, mas são documentos que você vai criando e vai tornando o seu caminho cada vez mais rígido, mais firme, mais fácil de caminhar. Se toda vez que você tiver com o cliente na frente, você tiver que lembrar sobre isso, as coisas ficam ruins. Só que quando você treina, você fica bom, tá? George J fala que o trabalho compensa. E aí o trabalho devolve, né? Então, assim, isso é uma situação em que você precisa adotar a documentação. O que que aconteceu? Por exemplo, como é que eu vou documentar? Eu tenho ali uma primeira tabela que é de SPIN, de S, de situação. Quais são as situações recorrentes que meu cliente costuma falar para mim? Pelo, excesso, pele escura, que mais? Foliculite, que mais, Cláudio? Que mais, Fabi? Que mais, Safira? Situações recorrentes que o cliente ele chega aí com essa situação. É Hã? é isso aí que já foi falado. Depilação permanente e por aí vai, tá? O Ah, problema, e aí eu vou colocar dentro dessa segunda aba todos os problemas que essas situações causam no nosso cliente. E aí eu vou colocar em três aspectos: os físicos, os emocionais e os funcionais. Ok? E aí faço a mesma coisa para implicação e a mesma coisa para necessidade. Eu vou mandar para vocês essa ferramenta, mas nada mais é do que uma tabela. Quanto mais coisas você colocar ali dentro, quanto mais informações você colocar ali dentro, mais fácil vai ser para que você possa converter isso em ferramentas de futuro, tá? Então, assim, ó, o que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Entendemos toda a base, como eu disse, como é que você precisa se comportar na frente do cliente, como que você precisa se posicionar na frente do teu cliente, como que você precisa responder estrategicamente às movimentações do teu cliente, não somente as físicas, mas as emocionais. E aí a gente trabalhou a base disso, que é comunicação, que é a fala e a escuta, as perguntas estratégicas e a escuta. Fizemos na aula passada como que a gente se conecta com o meu cliente. Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre qualquer técnica, eu preciso me conectar com a pessoa que está na minha frente. Me conectei com essa pessoa, venci esse primeiro passo, eu preciso avançar na exploração consultiva. O que que é essa exploração consultiva? Eu entender de fato o que que meu cliente está fazendo na minha frente, tá? Isso, primeiro passo, me conecto com o cliente. Segundo passo, eu preciso ter, eu preciso ter uma exploração, preciso entender de fato o que meu cliente está fazendo. Dessa forma que a gente usa o SPIN. Dessa forma que a gente passa já para uma nova perspectiva. Eu entendi tudo que eu preciso ser, agora eu preciso entender o que que eu preciso fazer com o meu cliente, em cada etapa de contato com o meu cliente. Essas etapas de contato, elas é o sistema legado. L, mais uma vez, laço de conexão. O E, exploração consultiva. Esses são o primeiro e o segundo passo que eu preciso dar com o meu cliente. Ok? Na próxima aula, a gente vai avançar para geração de valor. No meio disso tudo aí, eu consigo soltar algumas pílulas de conhecimento para o meu cliente para que ele possa entender quem que nós somos a melhor opção para ele. Isso é gerar valor. Isso é o que a gente entrega de plus na frente do nosso concorrente. Se o nosso cliente, ele entende que nós somos diferenciados, a gente tem uma capacidade muito maior de entregar valor.
de realmente solucionar aquele problema com o nosso cliente.